Yeah. Vídeo novo. Vídeo novo. Vídeo novo. Balcão Pop, vídeo novo, top 10. Yeah. Oi? E aí? Cadê o Policinéfilo? Não pôde ver, mas tu não lembra de mim, cara? Eu tô aqui desde a época da série das séries. Nossa, pode crer. Como você vai, cara? Tudo bem? Bem. A vida segue, né? A vida segue. Pô, pode crer. E aí, meus queridos, mais um episódio da nossa série das melhores obras de todos os tempos. Eu estou com a mesma camiseta, como vocês podem ver, porque eu estou gravando tudo no mesmo fucking dia. Tá foda, já tô perdendo minha voz, desculpem por isso, mas o show não pode parar. Hoje é dia de nós estarmos as 10 melhores HQs de todos os tempos, nessa minha série de vídeos, onde esse é o terceiro vídeo que eu tô analisando as minhas obras favoritas de todos os tempos. E nessa lista eu estou adotando o critério de apenas uma obra por autor, porque senão metade da lista ia ser do Alan Moore. Eu sei que é sacanagem falar isso, mas o Alan Moore é genial, ele tem muita obra que eu amo. Eu não ia gostar da lista se ela tivesse 4, 5 HQs do Alan Moore, então no máximo uma HQ por artista. E como eu já fiz um vídeo todo sobre a minha HQ favorita de todos os tempos, que é o Watchmen, na verdade é a minha obra favorita de todos os tempos, o Watchmen, eu desconsiderei ela da lista. Como sempre, essa é a minha opinião, deixa a sua lista nos comentários, dê uma olhada no nosso Apoia-se caso você queira escolher alguma temática de vídeo. Enfim, por eu ter tirado uma HQ do Alan Moore, que era o Watchmen, do primeiro lugar, abriu espaço para que outra HQ do Moore entrasse no top 10, o que é muito positivo. Vamos começar. Como eu já tô seguindo o critério dos outros vídeos, eu não quero encher o vídeo de menções honrosas. Eu podia fazer um top 50 tranquilamente, citar inúmeras menções honrosas, mas o objetivo é realmente que eu me obrigue a chegar a apenas 10 que eu considere essenciais. Mas ao longo do vídeo eu vou citar algumas menções honrosas de obras de outros artistas que poderiam ter entrado caso eu não considerasse a questão de uma obra por autor. Então, vamos começar. Em 10º lugar, a saga do Tio Patinhas, de Dom Rosa. Isso aqui é inacreditavelmente foda, é muito melhor do que tem direito de ser. Basicamente você tem 12 edições e depois algumas edições extra, mas a saga principal se passa em 12 edições, onde a gente vai acompanhar a trajetória que fez do Tio Patinhas o pato mais rico do mundo, na verdade o personagem mais rico da cultura pop. E ao longo disso, obviamente, a gente tem o humor típico dos quadrinhos da Disney, que é delicioso. Mas o que é realmente fascinante nessa história é como ela consegue desenvolver um personagem bem. É um dos estudos de personagens mais brilhantes que eu já vi em qualquer arte. O personagem começa como uma criança inocente e pobre, o Tio Patinhas, e a gente vai vendo pouco a pouco, coisa a coisa, ao longo dessas 12 edições, o que fez com que ele se tornasse um grandíssimo de um filho da puta. Porque realmente chega um ponto da história em que o Tio Patinhas meio que vira o vilão da história. Ele faz coisas aqui que são imperdoáveis. A gente vê que é uma história sobre ganância, uma história sobre a selvageria humana, sobre até que ponto uma pessoa está disposta a chegar para ser superior às outras. Então é uma história extremamente profunda num quadrinho da Disney. Tem momentos aqui que são mais pesados do que qualquer outro quadrinho da Vertigo que eu vou citar nessa lista. E também a HQ tem uma abordagem histórica brilhante, é quase que o Forrest Gump das HQs, na verdade talvez até melhor que o Forrest Gump, eu acho bem melhor que isso, na verdade, porque a gente vê todo o envelhecimento dele e a vida dele se passa num momento muito rico da história humana. Então ele tem contato com Roosevelt, ele tem contato com a invasão das terras indígenas, inúmeros momentos extremamente importantes da história da humanidade tão retratados e bem nesse livro. A pesquisa histórica por trás de cada elemento dessa HQ é um absurdo.
tem nos extras aqui no final toda a pesquisa que eles fizeram para cada elemento que eles colocam na história. Então é um livro, é uma HQ muito rica historicamente falando, é quase que uma HQ histórica. E a gente vê muito, não só o desenvolvimento do Tio Patinhas como personagem, mas o desenvolvimento da sociedade como um todo ao longo de todo esse período que ele estava lá buscando ouro, que ele estava viajando de país em país, criando a sua fortuna. Então, em 10º lugar, a saga do Tio Patinhas. Só não tá mais acima na minha lista, porque por eu ter lido um pouco mais velho, ela não teve todo o impacto que poderia ter na minha vida como as outras tiveram. Mas enfim, é uma obra absolutamente perfeita. Em 9º lugar, eu tenho muitos quadrinhos da Marvel que eu gosto num ponto muito parecido. Então foi muito difícil pra mim escolher o quadrinho da Marvel que faria parte da lista. Não porque eu não queria colocar mais de um quadrinho da Marvel, mas é porque realmente vocês vão ver que a competição daqui pra cima fica muito difícil. Mas enfim, eu acho que a minha HQ favorita da Marvel é A Última Caçada de Kraven, do J.M. DeMatteis, do Mac Zack e do Bob McLeod. Como o John falou no vídeo dele do top 15 HQs do Homem-Aranha que ele fez, se tivesse um Frank Miller na capa dessa HQ, se tivesse um Alan Moore na capa dessa HQ, ninguém hesitaria em dizer que é uma das 10 melhores HQs de todos os tempos. Mas por ser J.M. DeMatteis, que é um escritor bem menos relevante, não tem como negar isso, é uma HQ que, apesar de ser aclamada, acaba sendo olhada meio por cima e deixada meio de lado, o que eu acho uma grandíssima sacanagem. É uma HQ genial que desenvolve o Kraven de uma maneira fantástica, e o próprio Homem-Aranha passa por um momento em que ele enfrenta a mortalidade. E apesar de eu conseguir fazer essas análises hoje, mais velho, relendo a HQ, quando eu li essa HQ pela primeira vez com meus 13 anos, o impacto foi o mesmo. Na verdade, eu li essa HQ mais ou menos na mesma época que eu li O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. E eu digo sem nenhum tipo de hesitação que eu amei muito mais A Última Caçada de Kraven do que eu jamais amei O Cavaleiro das Trevas. E eu nem digo isso por causa de politicagem do Frank Miller, eu simplesmente me identifiquei muito mais com A Última Caçada de Kraven do que com O Cavaleiro das Trevas. A arte dessa HQ é inacreditável, a luta final envolvendo ratos é de uma tensão emocional absurda, o final que essa HQ dá ao personagem Kraven é poético pra caramba. O jeito que essa HQ mistura literatura com quadrinhos, na mesma vibe dos anos 80. Muitos quadrinhos beberam da fonte do Watchmen e Cavaleiro das Trevas, como esse aqui. Esse é claramente um quadrinho extremamente influenciado por Alan Moore e Frank Miller. Isso não tem dúvidas. Então, até por ser um quadrinho tão parecido com os quadrinhos do Moore, a gente tende a achar que é uma cópia, talvez. Mas não, eu diria que é tão bom quanto os quadrinhos do Moore, e que se tivesse sido escrito por ele, estaria talvez no top 5 de todo mundo de grandes obras do Moore. Então a gente tem que dar mais respeito à Última Caçada de Kraven, que é uma obra maravilhosa. E agora, em 8º lugar, Peter Milligan tem grandes clássicos, em especial 2 que poderiam estar nessa lista. Seriam Shade, um Homem Mutável, que é fantástico, né, da Vertigo, e Cidade das Trevas, que eu já fiz um vídeo todo sobre ele, que é a minha HQ favorita do Batman de todos os tempos. Mas pra mim, a obra-prima máxima do Peter Milligan é Screamer, que é uma das primeiras grandes HQs da Vertigo, uma das HQs que definiram a Vertigo, só que de todas essas HQs definidoras da Vertigo, é de longe uma das mais subestimadas e não lidas, né, que as pessoas não vão atrás simplesmente dessa HQ. E é um pecado isso, porque essa HQ é absolutamente fantástica. Ela, de certa forma, é quase como se fosse aquele capítulo do Watchmen focado no Dr. Manhattan, só que explorado em uma história, em uma minissérie completa de 6 edições. É simplesmente uma história pós-apocalíptica de um futuro dominado por gangues. Então, se você ler a sinopse dessa HQ, parece uma HQ boba, parece uma HQ simples, mas a genialidade dela tá como ela estrutura essa história. A HQ é toda formada por flashbacks, por fragmentos de história que vão se unindo, que vão se modificando, que vão trocando de espaço um com o outro. É uma HQ pesadíssima. Eu odeio HQs que são violentas e pesadas só pra ser Ed, só pra ser chocante, só pra chocar o leitor. Eu acho isso uma droga. Mas todas as coisas terríveis que você lê nessa HQ são todas justificáveis. O livro discute muito, acho que a grande temática dessa HQ aqui é o livre-arbítrio. Se a gente tem livre-arbítrio, se a gente tem liberdade, ou se a gente está condicionado a um destino que nunca muda. Pra mim, é a grande obra-prima do Peter Milligan e uma das maiores minisséries da Vertigo.
Screamer em 8º lugar. Não percam essa obra-prima aqui. Cada vez que eu leio eu gosto mais. Muito bem, o nosso 7º lugar pode ser um pouco polêmico, porque é uma HQ que deveria, provavelmente na opinião de todos vocês, é uma HQ que deveria estar mais acima na minha lista. Ela só tá no lugar que tá pelo fato de eu ainda não ter terminado de ler ela. Então eu tenho certeza absoluta que assim que eu terminar de ler essa HQ, ela é um pouco cara, então vai demorar um pouco pra me terminar de ler ela inteira, mas só de eu ter lido tão pouco dela e já ter um carinho tão especial por essa HQ prova o quão genial ela é e o quanto ela merece estar nessa lista, apesar de ainda não estar na posição que a maioria de vocês colocaria ela, que é Sandman, do Neil Gaiman. As histórias que eu mais gosto do Sandman nem são os arcos, mas sim aquelas histórias mais de uma edição só que o Neil Gaiman cria, como é o caso da Calliope, que o John já fez um vídeo só sobre essa edição. Tem o dos gatos, que é os gatos que estão tentando sonhar com um mundo onde eles sejam os donos do mundo para eles dominarem os humanos. Essas histórias mais curtas, né, as focadas na morte e tudo mais, são pra mim as histórias mais fascinantes de Sandman e que provam a qualidade do Neil Gaiman como escritor e como contador de histórias. Outra coisa que eu acho que Sandman faz que pouquíssimas obras na história humana conseguem fazer é ela pegar um tema e ir até o fundo do que esse tema tem pra entregar. Como o Watchman fez com a ideia do que aconteceria se super-heróis existissem, o Sandman faz com a ideia de sonhos. Ele pega toda a literatura, discussões filosóficas, músicas, cultura pop que existe sobre a temática de sonhos. Então você tem essa riqueza de temática e de bagagem cultural que o Neil Gaiman colocou numa obra sobre os sonhos, que é sinceramente uma das temáticas mais incríveis que a humanidade tem para discutir, juntamente com morte e essas outras. E Sandman é a obra-prima, talvez, de toda a cultura pop, não só dos quadrinhos, a abordar o universo onírico. Então só por isso, só por esses fatores, já merece um lugar de destaque na minha lista, aqui em 7º lugar. E vamos agora para o 6º lugar. Para mim, a obra-prima do grande Grant Morrison. Aliás, outra HQ do Grant Morrison que super poderia estar no top 10, que na verdade estaria no top 10 se eu não tivesse feito essa questão, é Patrulha do Destino. Eu acho a fase dele em Patrulha do Destino perfeita, e meio que a fase dele em Patrulha do Destino, juntamente com a fase dele em Homem Animal, foram a preparação dele para entregar aquela que é pra mim, de longe, a sua grande obra-prima, que é Os Invisíveis. Eu tenho uma longa história com Os Invisíveis. A primeira vez que eu li eu odiei, não entendi porra nenhuma do que estava sendo dito, mas eu não desisti, eu não vendi os quadrinhos, eu comprei o volume 2, comprei o volume 3 e reli, e mudou minha vida. Assim, a partir da segunda leitura que eu fiz, eu vi o quão fantástico essas HQs são. O Grant Morrison é um escritor extremamente excêntrico e doido, então as ideias dele naturalmente são insanas. Só que aqui ele fez uma coisa ainda mais doida, que era colocar todas e qualquer ideia que ele tivesse na vida dele a respeito de qualquer coisa. Ele fala isso em entrevistas, tipo ideias de minisséries, ideias de edições especiais. Misturou tudo em uma única saga, que é a dos Invisíveis, que é esse grupo revolucionário que luta contra os controladores do mundo, que é meio que tipo uns Illuminati Lovecraftianos. Mas a verdade é que a história da HQ não importa tanto. Quanto mais você lê a HQ, mais ela vai se desprendendo de amarras estruturais e de histórias certinhas, e mais ela vai se dividindo em uma amálgama de ideias absurdas. Histórias onde ele só tá querendo se divertir e colocar um monte de ação, outras que ele só tá querendo colocar ali uma sacanagem, outras que ele de fato quer discutir um tema muito sério e ele vai e discute esse tema, outras que ele quer desenvolver um personagem muito bem. Então é de uma riqueza narrativa inacreditável Os Invisíveis. E é também uma obra quase biográfica. Quando você lê o livro do Grant Morrison, Super Deuses, você vê como a vida dele está refletida em Os Invisíveis, como as HQs e a vida dele foram acontecendo simultaneamente. Mas essa é uma história para outro vídeo, tem muita coisa para discutir em cima de Os Invisíveis. Basicamente vale dizer que é talvez a obra mais rica em termos de criatividade que eu já vi na minha vida inteira. As capas são lindas também, né? Com certeza é uma HQ que cada vez que você lê, você vai perceber algo novo. É quase como se cada vez que você lesse, você estivesse lendo pela primeira vez. É nesse nível. É realmente o tipo de obra que você vê que foi o trabalho da vida daquele autor. Ele parou toda a vida dele e disse assim, eu vou fazer a minha obra-prima. Em 6º lugar, Os Invisíveis. Muito bem, chegamos enfim ao nosso top 5 aqui. As minhas 5 HQs favoritas de todos os tempos. E vamos começar com
Em quinto lugar, Day Tripper, de Fábio Moon e Gabriel Bá. HQ escrita por brasileiros e extremamente brasileira, é uma das reflexões mais lindas sobre a vida que eu já vi na minha vida inteira, em qualquer obra, em qualquer gênero, que a melhor HQ é tratar da vida humana que eu já vi na vida. Assim, nos livros eu falei muito disso. Nas HQs você não tem tanta discussão sobre a vida, poder. No livro você vê uma coisa um pouco mais sensível, baseado na vida humana. Só que esse quadrinho aqui dá um show bizarro. Ele não deve nada a clássicos da literatura que eu citei no outro vídeo. Basicamente nela você tem a história desse cara e a gente acompanha a vida dele, dele criança até ele velho. Só que no final de cada capítulo ele morre e a gente vê como a morte dele é impactada na vida das outras pessoas ao redor dele, em diferentes pontos da vida dele. Então é um livro que sinceramente faz você rever as suas concepções de mortalidade e a sua forma de enxergar a vida. E realmente te faz perceber cada dia como um presente especial, ao mesmo tempo que te faz perceber também que a morte é um mal necessário, que simplesmente acontece. Mostra um outro caminho para você ver a morte, de você lidar com ela e de você lidar com a vida também. Um dos vídeos que eu mais quero fazer é sobre Day Tripper. Aliás, o roteiro estava quase pronto, eu ia lançar no final do ano, mas acabou dando errado. Eu espero assim que possível vocês vão ver o vídeo sobre Day Tripper saindo. Mas enfim, Day Tripper é uma reflexão sobre, é um tratado sobre a vida humana realmente, como poucas obras na história da humanidade conseguiram ser. Quarto lugar, eu poderia colocar a fase inteira desse autor nesse personagem, mas eu não acho que isso ia refletir tão bem o que essa HQ significou pra mim, que é Hábitos Perigosos, primeiro volume da fase do Garth Ennis no Constantine, no Hellblazer. Apesar de eu ter essa edição aqui da Panini e depois eu comprei os outros volumes, né, da fase do Garth Ennis, a primeira vez que eu li essa HQ foi emprestada do meu professor, quando eu tinha lá acho que 12 anos. Foi uma das primeiras HQs completas que eu li, porque eu comprava muita edição separada, tipo Liga da Justiça 42, e tinha lá parte 2 de uma história. Porque eu não tinha como ir pra muitos lugares comprar HQ, nem comprar pela internet, então eu li esses fragmentos. E o impacto dessa HQ na minha vida foi inacreditável. É pra mim uma das histórias mais bem escritas de terror que eu já vi na vida. Pra mim, de longe, o grande clássico do John Constantine, como é a maioria das pessoas que é fã de Constantine concorda que essa aqui é o grande clássico dele, apesar dele ter muitas histórias fodas. Pra vocês terem uma ideia do quanto essa HQ foi impactante na minha vida, eu fiz uma continuação pra ela em quadrinhos. Eu mesmo escrevi e desenhei. Eu tenho aqui guardado até hoje. Aqui tá. Aqui é a parte 1. É muito tosco, como vocês podem ver, mas eu fiz com muito amor. A parte 1 da história, a parte 2... E a parte 3 eu nunca cheguei a fazer. Mas pra vocês verem, realmente, pra você ver como uma HQ tem o poder de mexer com a imaginação de uma criança, incentivar ela a criar histórias, a contar histórias. Então não só é um clássico absoluto das HQs, não só é uma história muito bem contada, muito bem escrita, divertida pra caramba, cheia de momentos épicos, como ela teve um impacto na minha vida como poucas HQs tiveram. Então fica difícil pra mim colocar em palavras o que eu sinto sobre essa HQ. Então eu vou simplesmente deixar aqui em quarto lugar Hellblazer Hábitos Perigosos. Outras HQs do Garth Ennis que poderiam ter entrado na lista são Preacher, que eu gosto bastante, apesar de eu não ter terminado também, e Hitman, que eu acho a HQ mais engraçada que ele já fez, Maus. Uma HQ sobre a Segunda Guerra Mundial, não só sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre a arte de escrever também. Porque a HQ é dividida em duas partes. Na primeira parte é basicamente só as memórias do pai do escritor Art Spiegelman sobre o Holocausto. Você tem todo esse charme da HQ em ser todos os personagens são animais, então os nazistas são gatos, os judeus são ratos, os americanos são porcos. Mas na segunda parte, quando o Art Spiegelman começa a refletir sobre a arte de estar escrevendo sobre o Holocausto, como é ganhar dinheiro e fama em cima do cadáver das pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, a HQ ganha um status de reflexão sobre a Segunda Guerra que eu nunca vi nenhuma obra conseguir fazer. Para mim, Maus é a obra definitiva da Segunda Guerra Mundial, melhor até do que a Lista de Schindler, melhor do que qualquer filme do Spielberg sobre a Segunda Guerra Mundial. Para mim, Maus é a melhor HQ sobre guerra já feita, obra sobre a Segunda Guerra Mundial já feita. Talvez depois de Apocalipse Sinal, que é meu segundo filme favorito, ou juntamente com Apocalipse Sinal, as duas melhores obras sobre guerra que eu já vi na vida. Até hoje poucas obras são tão aclamadas quanto Maus, e com todo o merecimento possível, Maus é maravilhoso. Segundo lugar, finalmente chegamos ao nosso Alan Moore
escolhido. Qual será que é a minha segunda HQ favorita do Moore após Watchmen? Eu considerei várias. Do Inferno é fantástica, V de Vingança maravilhoso. A que mais chegou perto de entrar na lista, na verdade, foi Miracle Man. Junto com essa aqui e Watchmen são as 3 maiores obras dele. Mas eu escolhi Monstro do Pântano, a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore. Essa sim eu acredito que seja a obra que estabeleceu o que é a Vertigo. E como vocês viram pela minha lista, eu tenho uma relação absolutamente próxima dos quadrinhos da Vertigo. Os quadrinhos da Vertigo foram os quadrinhos mais importantes da minha vida. Então, o fato dessa obra ter basicamente definido o que eram os quadrinhos Vertigo mostra muito do respeito que eu tenho por ela, mesmo se eu não gostasse. Mas eu amo isso aqui é fantástico. E Monstro do Pântano é absurdo. Ele pegou um personagem já muito bem estabelecido e com ótimas histórias, que era o Monstro do Pântano, e conseguiu recriar o personagem do zero praticamente, criar toda uma nova estrutura para esse universo. Depois disso você lê Sandman, você lê Os Invisíveis, Y, o Último Homem, Ex Machina, Fábulas. Você lê todas essas HQs e todas elas parecem ter sido construídas em cima da estrutura da saga do Monstro do Pântano. A forma como o personagem começa, como aquele universo vai se desenvolvendo, como ele cria algumas histórias fechadas ao meio da saga. Você tem os arcos que duram mais tempo e as histórias que são fechadas. A violência e o terror dessas histórias é uma HQ muito pautada no horror, como Sandman também é, como Os Invisíveis também é, como Hellblazer com certeza é. Essa HQ é a HQ que deu origem ao Constantine, que, querendo ou não, sempre foi a alma da Vertigo. Enquanto todas as outras HQs variavam, uma vez era um clássico do Grant Morrison, outra vez era uma HQ do Neil Gaiman, Constantine sempre se manteve sendo escrito por vários escritores diferentes e sempre com um nível de qualidade muito próximo. Então essa HQ também tem esse mérito de ter dado ao mundo o Constantine. Então pra mim é de longe a HQ mais influente do Alan Moore depois de Watchmen. Talvez seja até mais influente que o Watchmen, porque assim o Watchmen ele mostrou como criar uma boa história fechadinha. A saga do Monstro do Pântano ele mostrou como criar uma epopeia em um quadrinho. Enfim, a saga do Monstro do Pântano são 6 volumes absolutamente perfeitos. Não dá pra mim escolher uma história daqui. A saga como um todo é uma obra definitiva dos quadrinhos e merece e deve ser lida por todos. Muito bem, meus amigos, chegamos enfim ao primeiro lugar. Mas essas HQs aqui não são tão conhecidas assim. Acontece que antes de Alan Moore, antes de Vertigo, antes até mesmo um pouco da Marvel, os quadrinhos que mais dominavam o mercado nos anos 50 e 60 eram os quadrinhos de terror, em especial os quadrinhos de terror da editora EC Comics. E ela fazia histórias pesadíssimas, não só de terror, mas de investigação, de thriller policial, de ficção científica, etc. Histórias curtas de 12 páginas cada e que sempre terminavam com um plot twist muito grande. Mas aí com a chegada do Código Haines, os quadrinhos de terror, os quadrinhos mais violentos foram proibidos. Criou-se essa censura aos quadrinhos norte-americanos. A única vez que essas HQs da EC Comics foram publicadas no Brasil com um mínimo de dignidade foi na série Cripta do Terror da editora Record. Isso aqui é a maior relíquia da minha coleção, na minha opinião. Foram 7 edições lançadas por eles de 100 páginas cada, onde cada uma delas compila entre 10 e 15 histórias da EC Comics, não só das de terror, mas das de ficção científica e policial também. E eu comprei isso aqui por uma cagada. Eu tinha juntado dinheiro pra ir numa banca aqui da cidade. Pra mim era a única banca da cidade que existia. Só que a banca tava fechada, eu comecei a andar pela cidade triste, até que eu achei outra banca que eu nem sabia que existia. Eu entrei lá e tinha uma porrada de quadrinhos que o cara tava vendendo, que ele nem sabia quais eram, por preços minúsculos, assim. Provavelmente um dos dias mais felizes da minha vida. E entre todos os quadrinhos que o cara tinha lá, ele tinha essas 6 HQs de terror que eram velhas, não me chamavam atenção. Eu tava em busca de quadrinhos de herói, eu comprei vários quadrinhos de super-herói nesse dia. Só que ele insistiu, ele falou assim, ó, são 6 edições, ele falou assim, eu faço as 6 pra você por R$5. Ficou parada na minha estante por um bom tempo, até eu terminar de ler minhas HQs de super-heróis. Quando eu peguei pra ler Cripta do Terror, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu li isso aqui antes de assistir Twilight Zone, antes de conhecer até mesmo Star Trek, se não me engano. Foi na mesma época que eu tava conhecendo Star Trek. E foram as 2 obras que mudaram completamente minha percepção de como contar uma história, de ideias pra histórias, amor por quadrinhos.
cada história disso aqui era um choque diferente, porque são essas histórias que terminam com um plot twist no final. Isso mudou minha vida. É uma HQ que não só mudou minha vida, mas mudou a vida de todo mundo que cresceu naquela época. O Alan Moore é extremamente influenciado por esses quadrinhos, tanto que todo o Contos do Cargueiro Negro que aparece em Watchmen tá sempre lá com o selo da DC Comics, como se fosse um quadrinho da DC Comics. Eu tenho apenas 6 edições das 7 que foram lançadas no Brasil. Nunca mais nenhuma editora tentou publicar DC Comics aqui no Brasil, não sei porquê, se é algum problema de direitos autorais, mas deveria ser publicado porque são publicados vários encadernados de terror, como aquele Crypta, aquele Creeper, que são todos meio que cópias ou influências da cripta do terror. Os quadrinhos que mudaram a minha vida. Nessa época eu tinha muito medo de terror, mas graças a esses quadrinhos e depois ao livro do Lovecraft que eu citei no outro vídeo, hoje talvez o terror seja um dos meus gêneros favoritos, juntamente com ficção científica e comédia. Enfim, Cripta do Terror teve um impacto na minha vida muito maior até mesmo do que o Watchmen, então eu acho muito justo que essa HQ esteja em primeiro lugar, apesar de que ela só tá em primeiro lugar porque o Watchmen não tá no jogo. Mas enfim, galera, muito obrigado por mais uma vez assistirem um vídeo aqui do canal, nessa nossa série das melhores obras de todos os tempos. Os próximos 3 vídeos da série não vão ser com eu aqui, vai ser só a minha narração. São vídeos que eu quero dar uma profundidade um pouco maior nas obras que eu falar. Acho que é isso, já tô perdendo a voz. E até a próxima. Valeu.